Meu nome é Carlos Henrique. Tenho 42 anos. Sou historiador especializado em genealogia. Ao longo da minha carreira, passei incontáveis horas em arquivos poeirentos, cartórios de cidades esquecidas e bibliotecas úmidas, pesquisando certidões amareladas, diários familiares e cartas de séculos passados. Meu trabalho é dar rosto a pessoas que já se foram, reconstruir linhagens que o tempo quase apagou, entender como o passado se enlaça com o presente. Geralmente, lido com clientes urbanos, interessados em brasões, árvores genealógicas decorativas ou disputas por heranças. Nunca imaginei que um pedido de pesquisa genealógica me levaria a uma experiência aterrorizante no coração da roça, revelando segredos tão antigos e sombrios que ainda assombram a terra e suas gentes. Há pouco mais de um ano, um homem chamado Roberto me procurou. Ele havia herdado um pedaço de terra no interior de Minas Gerais, algo que a família mencionava vagamente, mas sem detalhes. Era um sítio antigo, conhecido como Sítio São Cristóvão. Roberto desejava saber mais sobre a história da propriedade, entender quem foram seus antepassados que habitaram aquele lugar, qual a origem dessa herança. Ele não pôde me dar muitos dados, apenas uma localização aproximada, um vale isolado, distante da estrada principal, e alguns nomes soltos: bisavós, tios-avós, gente que vivia da terra há mais de um século. Aceitei o desafio. Deixei São Paulo rumo a uma região montanhosa no interior de Minas. A viagem foi longa. Ônibus até a cidade mais próxima, depois uma caminhonete alugada para enfrentar as estradinhas de terra. Cheguei ao fim da tarde, ao pé de uma pequena serra coberta por mata rala e pastagem esparsa. Não havia placas indicando o sítio. As referências de Roberto eram vagas. Após a porteira de arame, siga a trilha de capim alto, contorne a colina à esquerda, até chegar a um vale onde um riacho corre. A casa fica mais adiante. Era quase uma caçada ao tesouro. O tempo nublado e a luz cinzenta do entardecer deixavam tudo mais lúgubre. Caminhei com minha mala e uma mochila de equipamentos, lanternas, câmera, gravador, bloco de notas, empurrando o mato com um bastão improvisado. O silêncio da roça era opressor. Sem carros, sem vozes, apenas o zumbido de insetos e, vez ou outra, o cantar de um pássaro distante. Após quase uma hora de caminhada, cheguei a uma porteira de arame farpado enferrujado. Ao atravessá-la, senti um arrepio, como se um limite invisível fosse cruzado. Continuei avançando até avistar a casa. Era uma construção de pau a pique, telhado de barro, paredes descascadas. Não maior que 3 cômodos. Uma varanda com piso de terra batida e um banquinho de madeira. Parecia abandonada havia décadas. O quintal estava tomado de mato, uma mangueira retorcida ao lado e adiante um curral desmoronado. O riacho corria baixinho, quase um sussurro líquido. Mais ao longe, enxerguei um pequeno milharal mirrado, folhagem pálida. Tudo respirava abandono. Deixei minhas coisas na varanda e, com receio, abri a porta da casa. O interior cheirava a mofo, madeira úmida, ratos. Havia móveis velhos cobertos de poeira, um armário sem porta, uma mesa com uma gaveta semi-aberta, uma cadeira com uma perna quebrada. No quarto ao lado, uma cama de ripas estragadas e um baú trancado. Resolvi que aquilo serviria de base, mas precisaria limpar um pouco. Acendi minha lanterna, já que não havia sinal de energia elétrica. A noite não tardaria a cair. Tentei varrer o grosso da poeira com um galho de vassoura improvisado. Abri uma janela para o pouco de luz que restava do dia. Enquanto arrumava minhas coisas, ouvi um ruído estranho do lado de fora, algo como um gemido abafado. Coloquei a cabeça para fora da janela e não vi nada, apenas o milharal sendo balançado pelo vento. O sol desaparecera atrás das colinas, deixando o céu vermelho sangue. Senti um desconforto crescente. Minha ideia era ficar alguns dias ali, explorar a região, falar com vizinhos, se houvesse algum. Vasculhar a casa em busca de documentos antigos, diários, fotografias. Talvez encontrar algo no baú trancado. Por precaução, trouxe provisões para alguns dias. Enlatados, água, biscoitos. Aquela primeira noite, jantei sardinha em lata e pão velho, sentado na varanda sob a luz da lanterna. A lua cheia surgia, grande e amarela, projetando sombras estranhas na terra. Em certo momento, achei ver um vulto passando rapidamente atrás do curral. Esfreguei os olhos,
tentando afastar o cansaço. Devia ser um bicho noturno. Ao tentar dormir, o silêncio parecia uma cúpula de vidro. O vento assobiava levemente, e eu conseguia ouvir minha própria respiração. Então, por volta da meia-noite, algo interrompeu minha tentativa de repouso, um sussurro rouco vindo aparentemente da sala. Levantei-me num pulo, peguei a lanterna e apontei para a porta do quarto. Nada. Caminhei pela casa, iluminando cantos e buracos. Não encontrei ninguém. Ao voltar ao quarto, ouvi passos lá fora. Corri à janela. Apenas sombras, nenhuma forma definida. Tranquei a porta e decidi ignorar, mas o medo era crescente. Nos dias seguintes, tentei manter o foco na pesquisa. De manhã, vasculhei a casa e encontrei um esconderijo no assoalho. Uma tábua solta revelava um compartimento com papéis embolorados. Eram cartas e anotações em letra cursiva antiga. Li com dificuldade. Eram cartas do bisavô de Roberto, um homem chamado Clemente, dirigidas ao pai dele, contando sobre problemas na colheita, uma doença misteriosa que afetava as plantações e mencionando a maldição da mulher do riacho. Aquilo me intrigou profundamente. Mais lendas? Mais menções a alguma figura feminina assombrando o lugar? As cartas datavam de 1902 a 1907, época em que a fazenda era um pouco maior, com gado e café, e não apenas roça de subsistência. Clemente relatava que após a morte violenta de uma jovem escrava ou agregada, não estava claro o status dela, as noites nunca mais foram as mesmas. A mulher, cujo nome não aparecia com clareza, parecia ter sido injustamente acusada de algo e executada de maneira cruel. Desde então, diziam que seu espírito vagava pelo sítio, sugando a força da terra, impedindo a prosperidade. Ciente dessas pistas, saí à tarde para explorar o entorno. Segui o riacho correndo baixinho, suas margens cobertas de samambaias e pedras verdes de musgo. Encontrei pegadas estranhas na lama, sem forma nítida. O ar cheirava a coisa apodrecida. Em dado momento notei que o mato formava um círculo amassado, como se alguém se ajoelhasse ali. E uma árvore retorcida exibia cortes na casca, símbolos incompreensíveis. Quem poderia ter feito isso? Ao anoitecer, a tensão voltou. Ao redor do sítio, o vento zunia, e eu ouvia o coachar de sapos que soava mais profundo e irregular, quase um cântico deformado. Deixei a lamparina acesa na sala e fiquei sentado em uma cadeira, esperando algo acontecer. E aconteceu. Pouco antes da meia-noite, ouvi passos do lado de fora, passos leves, arrastados. Olhei pela janela. Sob o luar, vi uma mulher. Ela andava lentamente entre o milharal, suas vestes brancas esvoaçando, o cabelo longo e escuro. Seu rosto estava na penumbra, mas quando ergueu a cabeça para a lua, pude ver um semblante pálido, olhos profundos e doloridos. Meus pelos arrepiaram na hora. Era impossível confundir com um simples humano vagando. Ela irradiava uma aura opressiva, um peso invisível que pressionava meu peito. Tentei criar coragem e sair lá fora, chamá-la. Levei a lanterna, mas ela parou de funcionar subitamente ao cruzar a porta, como se a energia sumisse. O vento aumentou e o milho se agitou violentamente. A mulher parou ao lado do curral e me olhou fixamente. Senti seu olhar como uma lâmina fria na alma. Quando tentei falar, minha voz não saiu. Ela levantou a mão e apontou para o chão, depois para a lua. Era um gesto enigmático. Em seguida, desapareceu. Não correu, não se escondeu. Simplesmente desvaneceu no ar, como névoa dispersa. Voltei para dentro, coração aos saltos, e rezei, algo que não fazia desde criança. Na manhã seguinte, decidi que precisava resolver aquilo. Pelas cartas antigas, entendi que a mulher poderia ser o espírito da jovem morta injustamente. Talvez, como em outros relatos que já ouvira em minhas pesquisas, a única forma de libertar aquela alma seria dar-lhe um enterro digno, reconhecer seu sofrimento, contar sua história. Procurei sinais no curral, no milharal, no riacho. Debaixo de um velho coqueiro, encontrei pedaços de ossos semi-enterrados, fragmentos de tecido e um pingente enferrujado de metal. Aquilo parecia um enterro clandestino. Peguei com cuidado, embrulhei o pingente em um pano e levei tudo para dentro. O pingente tinha um nome gravado, quase apagado: Ana. Uma identidade, finalmente.
Com o pingente em mãos, voltei a ler as cartas e encontrei menções a uma escrava chamada Ana, acusada de roubar comida para fugitivos. O dono das terras, cruel, a executou e enterrou às pressas, sem reza, sem perdão. Aí estava o motivo da assombração, da infertilidade da terra, do medo que pairava no ar. Quando a noite caiu, eu já havia tomado minha decisão. Reuni alguns galhos, fiz uma pequena fogueira diante da casa. Coloquei o pingente ali perto. Falei em voz alta. Ana, eu sei da sua dor. Sei que foi injustiçada. Eu peço perdão em nome dos vivos. Reconhecemos seu sofrimento e daremos a você a dignidade que lhe foi negada. Acendi a fogueira. O fogo crepitava e o vento soprou forte. Senti uma presença atrás de mim. Ela estava lá, a mulher de branco, imóvel. Desta vez, não senti tanto medo, mas sim empatia. Mostrei o pingente e disse: Ana, terá um enterro justo, e rezaremos por sua alma. Seus olhos brilharam com uma lágrima que escorreu em silêncio. Ela apontou para o céu, e pela primeira vez, uma brisa suave envolveu o ambiente. Então ela se dissipou lentamente, como se a brisa a levasse, deixando um leve aroma de flores silvestres. No dia seguinte, sequei minhas lágrimas e fui ao cemitério da vila mais próxima, levando os ossos e o pingente. Contatei o padre local, um homem simples e respeitoso, que ouviu minha história com seriedade. Organizamos uma pequena cerimônia, apenas eu, o padre e 2 moradores da vila. Colocamos os ossos num caixão simples de madeira, marcando o túmulo com uma cruz anônima. Rezamos um Pai Nosso e pedimos que Ana encontrasse paz. Ao retornar ao sítio, o clima estava diferente. O vento era mais ameno, o riacho parecia cantar mais alegre, as plantas exibiam um leve vigor. Não era um milagre instantâneo, mas a tensão sumira do ar. Senti que, ao dar voz e respeito àquela alma ferida, o passado se reconciliara com o presente. A terra poderia, enfim, voltar a florescer. Terminei minha pesquisa sobre a genealogia da família de Roberto. Entreguei-lhe um relatório com a história do sítio, incluindo aquela passagem trágica e o ato de reparação que presenciei. Ele, emocionado, agradeceu e prometeu cuidar da terra com mais carinho, sempre lembrando do que ali acontecera. Voltei à cidade com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Conheci o lado mais sombrio da roça, aquele que guarda memórias de injustiças e gritos sufocados. Mas também vi como o reconhecimento e a compaixão podem curar feridas antigas. Agora, quando alguém me pergunta sobre meu trabalho, não penso apenas em genealogias limpas, certidões bem organizadas ou brasões coloridos. Penso em Ana, na mulher de branco, na assombração que pedia justiça, no solo que se alimenta não apenas de água e sol, mas também de memória e respeito. E assim entendo que a roça, com toda a sua simplicidade aparente, também pode ser palco de grandes dores e grandes esperanças.